Oi, eu sou a bióloga Gabriela Pereira, do canal Deus Zebra, e vim contar pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre o coronavírus. Coronavirus! I know what the fuck Apesar de eu tentar trazer o assunto de uma maneira um pouco mais leve, ele é um assunto que deve ser tratado com muita importância e muito respeito pelas pessoas. Mas para começar o vídeo de hoje, eu vou contar para vocês primeiro de onde veio esse vírus. Esse vírus é um vírus made in China. Ele veio da província, os primeiros casos foram relatados na província de Wuhan, e ele veio por conta de um problema ambiental. Esses vírus que têm surgido ultimamente, eles decorrem de duas ações que eu acho que a gente deveria dar um foco muito importante. Primeiro é o desmatamento ambiental. O que acontece? Quando a gente tem essa expansão, né, esse desmatamento desenfreado, a gente acaba entrando em contato com alguns animais que podem transmitir esse vírus. Como esse não é o caso do coronavírus, eu vou tratar da segunda parte, da segunda possibilidade, que seria o problema alimentar, né? Para entender esse problema alimentar da China, a gente tem que voltar um pouco para a década de 70, onde a China teve um problema de distribuição de alimento muito grande, muitas pessoas passaram fome na China, e isso acarretou com que o governo tomasse algumas medidas que seria deixar com que as pessoas se alimentassem de alguns animais silvestres. Isso acabou criando uma cultura de alimentação de animais silvestres, e a gente culmina nessa cultura nos wet markets que existem até hoje. Então, por que esse é um problema cultural alimentar, né? Esses wet markets, eles acabam são grandes mercados na China que acabam tendo a venda de legumes, de carnes de vaca, de porco, enfim, e também de animais silvestres. Mas na China eles têm um costume de comprar a carne recém-abatida. Então esses wet markets vão deixar esses animais vivos, tanto os silvestres quanto os não silvestres, e eles vão ser abatidos na hora. Qual que é o problema disso? Quando você confina um monte de animal junto, tem o abate deles lá, você acaba por ter uma disseminação da doença muito grande, não só dessa doença, mas de outras também. Start this way. Just cutting up the meat there. Pigs, Lots trotters. of eggs in them. That just means that they're healthy. Little quails and ducks. That's a mallard. Oh, pigeons. Pigeons. Big fluffy rabbits. Oh. Then here's some turtles. You know, I'll hook you up with my buddy over here. And if you want goat feet, we can. Yes, snakes. And this is a notorious bag of frogs. They eat these things, the whole thing. They're good. E o que acontece? Como tem animais silvestres ali, aquilo facilita, e esses animais silvestres estão em contato com humanos e outros animais, facilita com que os vírus que estão neles acabem vindo pra gente. Isso se chamam de pulo do vírus para outras espécies. É importante ressaltar aqui que isso não é motivo pra gente discriminar a China e nem falar mal, como eu tenho visto muita gente falando. Até mesmo porque em alguns locais do Brasil se tem por hábito comer animais silvestres. Eu já vi muita gente falando que come tatu, que come carne de capivara. Então isso também é uma coisa cultural no Brasil e em outros países. Só que acontece que aqui no Brasil não é permitido. Tudo isso, hein? Não acredito que inventaram isso! Então, um estudo que saiu na Nature, acho que foi esse mês, ele saiu na Nature, os cientistas estudaram quais animais seriam mais prováveis que esse vírus veio. E os dois animais que foram levantados foi tanto o morcego quanto o pangolim, tendo uma probabilidade maior de ser o pangolim. O que eu queria ressaltar falando do pangolim? O pangolim é um mamífero asiático, que é o mamífero mais traficado do mundo. Muita gente aqui no Brasil não sabe, porque ele não é da nossa fauna, mas ele é o mamífero mais traficado do mundo, porque existe uma cultura de comer a carne do pangolim, é algo de status. Ele é usado na medicina tradicional chinesa
as escamas dele, ele parece um tatu, assim, eu vou pôr uma foto para vocês terem uma ideia de como ele é. Enfim, as partes do animal são usados também na medicina tradicional chinesa, e ele é um animal um pouco dócil, então a captura dele é muito fácil. É triste falar que o tráfico dos animais acaba tendo consequências tão drásticas no mundo inteiro, por isso que é importante a gente combater o tráfico dos animais e tentar ter uma relação cada vez melhor com a natureza. Mas eu queria também falar para vocês mais ou menos como os cientistas fizeram para descobrir. Então, eles fazem análises moleculares, tanto da estrutura genética do vírus, quanto da estrutura das proteínas deles, e analisam com a estrutura genética e molecular desses vírus dos mesmos vírus que estão presentes nos animais de vida livre, e tentam ver com os mais próximos ali, os que estão mais parecidos, para ver a probabilidade do animal que possa ter dado esse pulo para nós seres humanos. É claro que os vírus, eles são organismos que vão trazer, assim, mutações muito rápidas, então nem sempre a gente consegue definir 100%. Até o momento não foi definido, mas pode ser que as coisas mudem mais pra frente. Queria ressaltar também para vocês a importância de centros de pesquisa que fazem pesquisa com animais silvestres. Porque muitos desses centros, eles acabam tendo bancos genéticos que vão coletar e vão armazenar as doenças, sangue dos animais, pele, tecido, uma infinidade de coisas que nesses momentos que a gente precisa descobrir da onde que vem essas doenças e esses vírus, a gente acaba entrando em contato com esses centros de armazenamento. Então eu queria deixar registrado a importância da gente ter esses centros, a importância da pesquisa. Então eu vou para a segunda parte desse vídeo, que seriam quais os problemas que o coronavírus pode trazer pra gente.